Olá, boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez no nosso programa de saúde. Dois assuntos excelentes, eu tenho certeza que vão servir para todo mundo. Primeiro é bruxismo. Às vezes a pessoa dorme e você até escuta quem está do lado assim, por perto, escuta um barulhinho de ranger dos dentes. Isso é muito frequente, é muito comum, mas tem consequências que podem ser graves. Então, hoje nós vamos falar sobre bruxismo na nossa primeira entrevista e trouxe aqui para falar conosco um casal que está junto há 30 anos. Eles trabalham juntos, eles são casados, eles são inteirados desse assunto, que é a doutora Maria Anita Neri. Boa noite, doutora, prazer tê-la aqui. Boa noite, prazer é todo meu. E o doutor Cláudio Neri, prazer tê-lo aqui também. Prazer é todo meu. Ambos são especialistas em dores orofaciais e disfunção temporomandibular. E a gente vai falar sobre, então, sobre bruxismo e todas as consequências do ato de ranger os dentes. Na segunda entrevista eu trago também uma pessoa que eu conheço há muito tempo, um amigo querido da Polícia Federal, uma pessoa que há muito tempo eu gostaria de ter trazido para cá, para a gente conversar um pouquinho, mas sempre tem um contratempo. Ou ele está ocupado, é uma hora uma coisa que está viajando, está prendendo bandido não sei aonde, enfim. Estamos agora com Valber Pinheiro. Boa noite, Valber, prazer tê-lo aqui. Finalmente, o Valber é perito em informática pela Polícia Federal. Na verdade, o assunto que nós vamos tratar aqui são os crimes cometidos pela internet. Quais os crimes? E outra história também, a gente tem ouvido falar todos os dias aí nos jornais, essa história de grampo, né? Grampo aqui, grampo ali, conversas escutadas de forma legal, tem também de forma ilegal. Então nós vamos falar também sobre grampos. Como é que se grampeia o telefone de uma pessoa? Isso se faz de forma legal e ilegal. Me parece que é muito frequente. Outra história também que é importante são os cuidados que a gente tem quando usa a internet, quando a gente faz serviços bancários através da internet. Então, todos os cuidados que devemos ter quando a gente está acessando a internet, nós vamos saber com o Valber Pinheiro no programa de hoje também. Então, um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos. O programa Boa Vida é patrocinado pelo Laboratório Núcleo e pelo Centro Brasileiro de Implantodontia. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Olha, a sua revista Boa Vida já está em circulação. Nós temos aqui mais de 23 especialistas esclarecendo os mais diversos assuntos. É uma revista que traz na capa uma entrevista com o Dr. Flávio Rabelo sobre a artroplastia e a evolução do transplante ósseo, muito informativa. Então, assim, eu convido você
a procurar a sua revista, ela está à disposição nas clínicas, nos hospitais, nos salões de beleza também, a gente tem colocado, a gente distribuiu nos condomínios, em alguns condomínios horizontais. Agora, se você não pegou a sua, a Bela Casa, que fica ali na Rua 90, perto do Areião, deixa eu te explicar direitinho, tem um areião, assim, tem uma casa do atleta bem na esquina, assim, aí tem um condomíniozinho, assim, uns predinhos pequenininhos, logo depois tem a Bela Casa, que é uma casa de móveis e acessórios, lindíssima, da nossa querida Tereza Paulino. A revista tem lá para você, só ir lá e pegar. E também na Ivana Menezes, que é uma loja show de bola, de roupa feminina, roupa festa, roupa casual. A nossa revista Boa Vida está lá também, fica ali atrás da... Como é que chama a atual academia? Ex-Atrium? Bodytech. Atrás da Bodytech. Lá você pode conseguir um exemplar da sua revista Boa Vida. Conversamos aqui com a doutora Marianita Neri e o doutor Cláudio Neri. Eles são especialistas em dores orofaciais e disfunção temporomandibular. O assunto em pauta é o bruxismo e as consequências do bruxismo. Então vamos lá. Então essa história, quando eu conceituei assim, que bruxismo é o ranger de dentes, é isso mesmo ou é mais que isso? O que é o bruxismo? O bruxismo, ele é classificado, ele é definido como o ato de ranger ou apertar os dentes. Então, quando você range ou aperta os dentes, você tem os dois tipos de bruxismo. O bruxismo cêntrico, que é o apertamento dentário, e o excêntrico, que é o ranger dos dentes. Tá? São dois tipos de bruxismo. Algumas pessoas fazem um tipo de bruxismo, então por isso ele às vezes não apresenta o desgaste dentário, que é quando você desliza o dente, que é o ranger, você vai produzir o desgaste dentário. Quando você não desliza o dente e você faz só o apertamento dentário, você tem um bruxismo cêntrico. Então, basicamente, o bruxismo ele é classificado dessa forma. E a pessoa, em que fase do sono isso acontece? A pessoa dorme e já pode começar a ranger os dentes ou é em determinada fase do sono? Bom, de acordo com a literatura, o que tem se observado que a maioria dos pacientes que fazem o bruxismo é quando inicia o estágio 2 do sono. Um estágio, a hora que ele começa a pegar na parte mais sonolento para ir por mais profundo, Não é o profundo ainda totalmente, mas de acordo com o que tem se estudado, isso é um movimento involuntário e inconsciente. Então, quando o paciente realmente pega no sono, é o momento então que ele inicia o processo do bruxismo. E ele pode fazer isso durante toda a noite? Alguns pacientes sim, mas nem todos os pacientes. Por que isso acontece com algumas pessoas e outras têm um sono tranquilo, sem esse contratempo? A literatura traz que cerca de 20% dos indivíduos, das pessoas, fazem um tipo de bruxismo, tá? Esses 20% dos pacientes, em alguma literatura, chega até a 80%, dizendo o seguinte: 80% da população ela pode ou não ter o bruxismo, e esse bruxismo ser sem sinais, que no caso é o desgaste, ou sem sintoma, porque o bruxismo ele feito com uma frequência maior ou com uma intensidade maior, ele pode levar a ter dores de cabeça, dores na face, além do desgaste dentário em si. E até mesmo hipertrofia do músculo, principalmente o masseter ou o temporal. Mas alguns indivíduos apresentam essa força de apertamento dentário maior, e a literatura também traz que está relacionado ao estresse. Então, a vida hoje de todo mundo que é relacionada a um período de excesso de trabalho, correria com o filho, estudar é uma cobrança, a gente tem muito estudante, muita pressão, então ele acaba desenvolvendo uma força excessiva durante o período de sono. E me disseram que essa força, você falou em dois tipos de bruxismo, quando só se aperta os dentes, me disseram que é uma força descomunal. É verdade isso? É uma pressão mesmo, violenta. Tanto é que você falou que provoca uma hipertrofia, então uma hipertrofia pela atividade física. Pela carga, né? Pela carga que se faz. Então é assim, a pressão mesmo violenta.
Para você ter uma noção de força muscular dos músculos da mastigação, que estão envolvidos masséteres, temporais, e internamente nós temos o pterigóide medial. Você vê os circenses, né, pendurado com pela a força boca da musculatura mastigatória. É verdade. Então é uma potência muito grande. Forte. Tem uma idade em que se começa a ter esse hábito ou não? Não, tem uns estudos mostrando o bruxismo em crianças, né, e em crianças e adolescentes e nos adultos. Então o bruxismo em criança ele varia mais ou menos de 8% a 15%, e no adulto essa porcentagem que a Marianita citou, em torno de 20%. Incrível, né? Muita gente. Muita gente. O que acontece com os dentes? Quando a pessoa... ou, primeiro, quando ela só aperta, e segundo, quando ela desliza a maxila com a mandíbula. No caso do apertamento, você pode ter um traumatismo dentário, chegando até a fratura de restaurações ou até mesmo de coroas dentárias, né? Os dentes rígidos, eles podem fraturar pelo apertamento que o paciente causa. E o apertamento por si só que vai fazer o aumento da musculatura, tá? Do volume, a hipertrofia dessa musculatura. Quando só se aperta. E além disso, resulta numa pressão na região da articulação temporomandibular, podendo levar esse indivíduo a sentir dor, né, desenvolvendo até alterações ósseas degenerativas e cartilaginosas. Então, ele pode sofrer uma artrose na articulação temporomandibular em virtude do apertamento dentário que ele exerce. Agora, quando o bruxismo ele é associado ao apertamento deslizamento, você vai ter desgaste dentário. Nós temos pacientes no consultório com até 1/3 da coroa destruída em função desse ato de aplicar o dente. Rasinho, né? Vai ficando raso, vai ficando pequenininho o dente. Vai ficando lisa a superfície do dente. E esse desgaste, ele é ao longo de muitos anos ou ele pode ser um desgaste rápido? Olha, isso é uma das coisas que leva o bruxismo a ter uma certa dúvida no diagnóstico, quando é feito para avaliar esse tipo de desgaste dental. Porque é muito difícil você prever que aquele desgaste, ele é um desgaste recente. Porque geralmente o paciente, quando chega ao consultório, ele já tem um desgaste mais acentuado, né? Então, no início, ele às vezes não é perceptível, por não ter o desgaste ainda. Mas com o tempo, com o passar do tempo, o paciente começa então a perceber esse desgaste excessivo. Isso aí pode, inclusive, levar a um problema de oclusão, não pode? Pode. Porque acaba que a mordedura, ela fica modificada, não é? Existe um desequilíbrio. Por exemplo, eu tenho pacientes que eles fazem um atrito só para um lado. Então, ele fica com uma inclinação, porque ele desgasta somente aquele lado. Então, ele pode desgastar os anteriores e os dentes posteriores, né? Que nós chamamos região de incisivos e caninos, região de premolares e molares. Então, às vezes, ele faz um desgaste só para aquele lado. Então, ele vai ter uma alteração oclusal e um desequilíbrio que nós chamamos ortopédico. Porque você tendo um desequilíbrio dentário, você tem um desequilíbrio da parte muscular e óssea também. Tá certo. Nós vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar para falar um pouco sobre disfunção mandibular, temporomandibular, as consequências disso e se esses dentes desgastados, eles podem ser restaurados. E quais são os tratamentos? Será que é possível uma pessoa deixar de ranger os dentes? Ou então, será uma proteção? Qual é o tratamento? Daqui a pouco a gente volta e logo mais o Valber Pinheiro, que é uma pessoa da Polícia Federal, vem aqui nos falar sobre os crimes cometidos pela internet. Daqui a pouco a gente volta. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você.
3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos de volta conversando com a doutora Marianita Neri e doutor Cláudio Neri. Ambos são especialistas em dores orofaciais e disfunção temporomandibular. A gente está falando sobre bruxismo, que é o ato de ranger os dentes, o ato de apertar os dentes e as consequências disso, que chegou a hora da gente falar sobre tratamento. Esses dentes desgastados, eu já vi pessoas que têm bruxismo e que os dentes, eles desgastam de tal maneira que eles ficam quase encostando na gengiva. Quando é uma pessoa muito tensa e que faz isso com muita força e com muita frequência. Esses dentes podem ser restaurados? Bom, na realidade, eles devem ser restaurados, né, para que haja uma melhor distribuição de força em todo o sistema mastigatório. Então, quando o dente ele é muito destruído, para que você faça então essa reconstrução, ela tem que ser gradativa, para que o paciente não venha então a desenvolver outros desconfortos. Vai depender do tempo que ele apresenta aquele tipo de dente, já com aquele desgaste. Se for desgaste mais ameno, mais leve, ele pode ser feito de uma vez só. Com um detalhe, se fizer o desgaste, ele pode vir a sofrer novos desgastes. Pode acontecer o que a Marianita citou, fratura dos dentes. Então é muito importante nós avaliarmos a etiologia, o que causa o bruxismo, quais são os fatores que levam ao bruxismo. Né? Porque uma pessoa tem, nós todos, você estava falando, que a gente vive num mundo louco e cheio de tensão, mas a gente tem momentos bons e momentos ruins. Tem pessoas que rangem os dentes só nos momentos ruins e quando suaviza esse momento de tensão, ela para de ranger os dentes, ou isso acaba se cronificando e seja em bom tempo ou em tempo ruim, ela está sempre rangendo. Existe um trabalho realizado onde ele avalia os pacientes e faz a eletromiografia, avaliar a força muscular, principalmente de masseter e temporal. Então, o que ele observou? Que quando o paciente passava por um período de estresse, ele tinha muito mais força. Se ele tinha briga em família, prova, concurso a ser prestado, problemas de trânsito, problema com filhos, tudo, convivência, né, social. Então, ele tinha uma alteração muscular muito maior. Por exemplo, nesse trabalho ele cita que quando o paciente vai para o Havaí passar umas férias, ele realmente não tem mais esse estresse. Então, com certeza, o período de férias, o período de relaxamento, né? Então, cada indivíduo, Aurélia, você deve avaliar separadamente. Você tem que avaliar o indivíduo como um todo para você saber o que está acontecendo na vida dele e você poder ajudá-lo a fazer técnicas de relaxamento, para ajudar a melhorar. Tudo isso que já faz parte do tratamento do bruxismo. Então, isso vai variar. Esse tratamento, no que se baseia? Vai você. Bom, o tratamento, como eu disse, ele vai depender do seu diagnóstico, do que você tem em mente que possa estar causando mais desgaste ou mais bruxismo no paciente. Então, por exemplo, a nossa terapia inicial, e de acordo com a Associação Americana Dentária, é que deve-se fazer um tratamento o mais conservador possível. Por quê? Porque sabe-se que o bruxismo, a sua etiologia ainda é
não é certa, não está tão clara. Sabe-se atualmente que é mais relacionado ao distúrbio do sono. Tá? Seria um dos distúrbios do sono. Isso eu sei, eu já trouxe a doutora Mariângela, que ela falou mesmo. Isso, e aí tem o paciente, então, que faz o bruxismo durante o dia, ele não está dormindo. Tá. Tem Qualquer bruxismo noturno atividade com mais concentração. Exatamente. Ele está ali apertando os dentes de novo. Então, durante o dia, tem como você controlá-lo através das técnicas de relaxamento. Que é a psicologia comportamental e cognitiva. Ou seja, mudança de hábito. Exatamente, mudança de comportamento e cognição. Eu achei que vocês fizessem uma moldeira, alguma coisa assim, para poder proteger os dentes. Esse é um outro detalhe do tratamento, né? Então, nós estamos falando da parte psicológica, psicoemocional. Então, na parte dentária, de proteção dos dentes, nós usamos muito a placa mio-relaxante, obedecendo os critérios da Academia Americana de Dor, da Associação Americana, né? No sentido de que você deve fazer um tratamento o mais conservador possível. Por quê? Porque ainda não se sabe exatamente o que causa o bruxismo. Você fazendo um tratamento conservador, o tratamento com esta placa mio-relaxante, por exemplo, é um tratamento conservador e que tem um dos principais fatores, que é a proteção dos dentes, propriamente dito, assim como da articulação temporomandibular, para que esta não sofra pressão exagerada, como a doutora Marenita citou no início. Tá. Não tem nenhum remedinho assim para dar uma relaxada, assim, porque eu imagino que a pessoa coloca aquela placa, né? Mas mesmo assim ela vai continuar apertando. Nós não temos como impedir o apertamento. O que nós trabalhamos é na força desse apertamento dentário. Então, assim, por exemplo, se o paciente é um paciente que tem um tipo de dor de cabeça causada por esse apertamento dentário, então, principalmente na região temporal. Então, ele vai sentir dor nessa região. A placa mio-relaxante, quando corretamente confeccionada, né, ela precisa seguir os padrões de confecção e o benefício para aquele paciente. Então, ele vai ser um dos tipos de tratamento para ajudar o paciente nessa dor de cabeça também. Porque ela não só protege, né, os dentes, mas também ameniza a força de contração daquele músculo. Porque existe uma frequência enorme de pessoas que têm dores de cabeça e muitas vezes vão ao neurologista, elas acham que tem algum problema, mas o problema está justamente aqui, nessa junção, né, da mandíbula com as têmporas. Isso é o que a gente denomina de articulação temporomandibular. Agora, o que pode... por exemplo, uma pessoa, vocês falaram sobre a questão óssea também, né? Que a pessoa até desenvolve uma hipertrofia óssea, que na verdade muscular, né? Mas a questão óssea, de crescimento, uma pessoa que tem o hábito de ranger os dentes desde criança, ela não pode desenvolver uma arcada óssea diferente se ela não tivesse o bruxismo? Muda os ossos quando estão em crescimento ou não? Olha, não tem na literatura científica nada tentando fazer esse tipo de relação. Na maioria das vezes, o padrão facial da criança, ele carrega uma carga genética muito forte. Então, vai depender realmente dos padrões dos pais, né? Para que aquela criança vai ter um padrão semelhante ao do pai ou da mãe. Entendi. Né? Mas, basicamente, não há um estudo ainda mostrando que se a criança tem mais ou menos bruxismo, ela faz um desenvolvimento anormal dessa estrutura óssea. É importante lembrar, que você tinha citado no início, sobre a época desse bruxismo. Isso. Né? Qual o período que mais acomete. Nós fizemos um estudo, né, com os nossos pacientes, um estudo inclusive que gerou trabalho publicado, mostrando, assim como a própria literatura em si, que a fase que mais apresenta parte de bruxismo é dos 22 aos 45 anos de idade. Está brincando? Eu achei que fossem as crianças. Não, a criança tem a sua faixa, né, de idade, mas no paciente adulto varia de 22 aos 45 anos. É a fase quando se começa a responsabilidade. Exatamente. A responsabilidade. Agora, as crianças, como é que os pais devem se comportar e como é que eles devem perceber, ficar atentos para perceber se a criança está rangendo os dentes?
Na criança existe um desgaste dentário fisiológico, vai fazer parte desse desgaste dele da dentição decídua, da dentição de leite. É porque a dentição prematura. Isso, mas precisa saber avaliar, por exemplo, alguns odontopediatras encaminham para a gente o paciente até para a gente poder avaliar o grau desse desgaste, se ele pode interferir ou não na evolução dos dentes dessa criança, entendeu? Mas assim, não é uma frequência tão grande na criança como é no adulto. Nós temos pacientes crianças no consultório e que o tratamento às vezes é muito diferenciado. Eu já tive criança que eu tive que encaminhar para neuropsiquiatra, né? Porque é uma criança extremamente hiperativa, uma criança com uma alteração emocional diferente de outros. Então, ele precisa de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento de um profissional mais direcionado à mudança comportamental. Vocês trabalham com laser também, de ondas infravermelhas para dores? Não. Porque como é que se faz para trabalhar, por exemplo, tem muita gente com dores aqui, né, que desenvolve, até nos nervos mesmo, né? É capaz de atingir até os nervos, não é? Depende, né, do grau. Menos a parte nervosa, mais é a parte neuromuscular, entendeu? Assim como a articulação, né? Então, a parte mais músculo-esquelética, que acomete mais a parte muscular e esquelética, propriamente dita, né? Vocês são professores lá da Federal? Eu sou professor de ortodontia da Universidade Federal e nós damos cursos, né? Nós somos convidados para dar aula em cursos de especialização na área específica de dor e disfunção temporomandibular. E você também, doutora, você também dá aula? Eu dou aula como professora convidada nos cursos de especialização, né, de várias especialidades dentro da odontologia sobre o assunto da disfunção temporomandibular. Quando uma pessoa tem dores de cabeça, como é que ela pode reconhecer que essa dor de cabeça é da articulação temporomandibular? Tem algum sinal? Por exemplo, se ele tem uma dor de cabeça que é muscular e utiliza os músculos da mastigação, apertar os dentes pode agravar essa dor de cabeça. Então, se eu já estou com a dor de cabeça e eu aperto meus dentes e percebo que piora a dor de cabeça, então eu posso suspeitar que essa dor de cabeça ela é de origem muscular, tá? Então, assim, alguns movimentos, mastigação, né? Tudo que você utilizar, até mesmo às vezes um bocejo, que eu estou e agravo, qualquer que seja a função mandibular, agrava aquela dor de cabeça, então eu posso suspeitar. Mas não é só isso, mas só levar o paciente. E ele mesmo se observar se existe algum desgaste dentário, se a musculatura dele aumentou de volume, se está hipertrofiado ou não. São alguns sinais que ele pode ter, além da dor, né? Que no caso leva a dor de cabeça ou a dor muscular na face. Posso complementar? Pode. Às vezes o paciente tem dúvida se tem uma relação da musculatura mastigatória que pode estar causando a dor de cabeça. Eu costumo brincar, às vezes tem muitos pacientes que têm um hábito de mascar o chiclete. Né? Se você masca chiclete com frequência e não tem dor de cabeça, provavelmente a sua dor de cabeça não é oriunda dos músculos da mastigação ou da articulação temporomandibular. Legal. Então, é o que a Anitta citou. Você usou a sua musculatura mastigatória, tanto para conversar, para cantar, comer. Você vai comer no churrasco, exige mais esforço mastigatório. Você tem dor de cabeça pós você se alimentar, então pode ter uma relação. Entendi. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, adorei. Querem mandar um beijo para alguém? Então, só agradecer a participação e espero que nós possamos ter trago informação que tenha, né, utilidade para tenho certeza que sim. Seu público. Tenho certeza. Obrigada. Obrigada a você ao casal pela entrevista. Até a próxima. A revista Boa Vida. Combinado. Pegar de vocês. Tá bom. Daqui a pouco, Valber Pinheiro, perita em informática da Polícia Federal, vem até aqui para falar sobre os crimes cometidos pela internet. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença.
12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Todos nós sabemos da importância da Ferrovia Norte-Sul para o desenvolvimento do Brasil e de Goiás. E nos trilhos desse desenvolvimento, Anápolis é sem dúvida uma das principais estações. Prova disso é que a presidente Dilma escolheu a nossa cidade para acompanhar pessoalmente o andamento das obras da ferrovia. O PT trabalha com planejamento e no firme propósito de buscar uma cidade sustentável e com qualidade de vida. Uma cidade de todos. Estamos de volta agora com um amigo querido, Valber Pinheiro, e a gente não se vê já faz tempo e vai ser ótima essa conversa porque a gente usa a internet, a verdade é essa. Todo mundo usa a internet, mas muito poucas pessoas sabem se elas estão usando de forma segura, né? Então, como o Valber é um especialista, é um perito no assunto, a internet não é segura, né, Valber? Não mesmo, né? A gente tem que... O primeiro ponto que a gente tem que ressaltar, Aurélia, é que os cuidados que nós temos no mundo real, ele também tem que ter... A gente tem que ter os mesmos cuidados no mundo virtual, até um pouco mais ainda. A internet, ela está aí, para nós termos uma ideia de números, quando nós começamos a trabalhar, nós fundamos o setor de crimes em informática da Polícia Federal, em 95, nós tínhamos 500 mil usuários de internet no Brasil. Hoje beiramos 80 milhões. Então, exponencialmente, os crimes aumentaram e a quantidade, a facilidade que as pessoas encontram em manipular, em ludibriar, na internet é muito maior. Então, vamos começar. A gente vai falar primeiro disso que é bem frequente, que a gente é obrigada hoje, em função da falta de tempo, até para ter uma vida mais prática. A gente faz pagamento pela internet, a gente acessa a conta bancária o tempo inteirinho. E toda vez que eu vou fazer um pagamento pela internet, eu penso duas vezes, eu falei, meu Deus, será que eu pago por aqui? Será que é melhor não pegar um carro e ir ali no caixa rápido, alguma coisa? Porque eu tenho medo de estar sendo clonado, alguma coisa assim, e depois ter problema. Quais são os riscos e o que eu tenho que fazer para fazer os meus pagamentos de uma forma mais tranquila e mais segura? Olha, basicamente, os bancos se preocupam muito com isso também. Hoje, o home bank, ele é uma realidade e nos facilita muito a vida, né? Hoje, ninguém tem muito tempo de ir para a rua ou para um banco para pagar conta, né? Então, basicamente, primeiro, você utilizar um software não pirata, um software genuíno, um sistema operacional. Segundo, você ter um bom antivírus. Hoje, o antivírus é barato. Hoje, com R$90 você compra um antivírus para 3, 4 máquinas. Não se justifica mais não ter um antivírus pago. E aí, quando fala assim, seu antivírus está se esgotando, está vencendo, clique aqui para ativar, a gente tem que clicar? Olha, se você tem um antivírus que... Normalmente as atualizações... Porque tem esses antivírus também que a gente não paga nada, né? Não tem? Tem uma série de antivírus gratuitos. Hoje, como é muito barato, eu recomendo que se compre, porque o grau de atualização e a quantidade de informações que você recebe é muito maior do que um vírus gratuito, um antivírus gratuito. Mas toda vez, mesmo que você aparecer no seu computador, seu antivírus está vencendo, clique aqui para renovar, tem que clicar.
É porque a maioria dos vírus, eles são alterados diariamente. Vírus. Então, os antivírus têm que atualizar a sua base de dados, que é onde ele faz a pesquisa desses vírus, e ele precisa se atualizar constantemente. Aí a gente recebe uma mensagem assim, pelo e-mail. Clique aqui, uma mensagem do seu banco, uma conta que venceu, você não pagou, um chamado de um banco. A gente deve desconfiar. Como é que a gente desconfia que essa mensagem é uma roubada? Você já recebeu algum funcionário de banco na sua casa, batendo na sua porta e pedindo para fazer o depósito? O dinheiro? Nunca. Então, o banco não se comunica com você por e-mail, ele não se comunica, as instituições financeiras, os organismos federais, como Tribunal Regional Eleitoral, bancos, Serasa, a maioria desses órgãos não se comunicam por e-mail. Então, a grande maioria desses e-mails são fraudulentos. Normalmente, você tem no link, você é direcionado por um vírus, ou anexado a esse mesmo e-mail pode vir um cavalo de Troia, um vírus que vai se instalar na sua máquina e a partir daquele momento ele vai interceptar todas as suas comunicações, principalmente as comunicações financeiras que você fizer naquele computador. Então, evite você clicar em links. Quando nós dávamos palestras ou dávamos entrevistas um tempo atrás, nós falávamos, evite acessar e-mails de pessoas desconhecidas. Hoje nós já mudamos, evite acessar e-mails de qualquer pessoa com anexo, porque hoje os vírus têm a capacidade de se replicar na sua própria máquina, se passar por você e se reenviar para outras máquinas, se passando pelo usuário. Então, você corre o risco de estar abrindo um e-mail de uma pessoa que você conhece contendo vírus. E se você só abrir o e-mail e não acessar o anexo, você está protegido. O vírus só entra no seu computador se for através do anexo? A grande maioria deles, ele pede para você instalar, você ainda tem uma chance de recusar. Porque um programa ele vai se executar na sua máquina e ele vai perguntar se você quer salvar aquele programa ou quer deixar ele executar. A maioria dos sistemas operacionais fazem isso. Então, se você ainda tem uma chance de recusar. Outras dicas importantes você nunca deve fazer uma transação financeira em um computador, primeiro, público, segundo, de pessoas que você não conhece, ou até mesmo na casa de um amigo. Ou seja, deixe para fazer isso sempre no mesmo computador, naquele que você tem certeza que só você use, que você tem os cuidados necessários para que ele não se infecte com nenhum tipo de vírus. Quando você tem uma internet sem fio, e uma vez uma pessoa que estava dando manutenção lá nas minhas máquinas lá falou isso para mim, que estava aberto. Eu não sei os termos direito, porque eu sou uma total ignorante nesse assunto. Eu sei fazer algumas coisas só. Então, estava aberto. Isso significa que qualquer pessoa naquelas imediações, no raio de não sei quantos metros, ali da onde está o modem, pode entrar na minha rede sem fio e pode acessar os meus dados ou não? Ele pode, primeiro, usar a sua rede sem fio e se passar por você, porque a partir do momento que ele está usando a sua rede sem fio sem senha, qualquer ato ilícito que ele cometer na internet, o e-mail que vai identificar, o IP, que é o endereço daquela máquina, que vai identificar é o seu IP. Então, o mais importante, instalou uma rede sem fio, coloque senha na sua rede sem fio. Segundo, se ele tiver acesso à sua rede e tiver recursos tecnológicos, ele pode tranquilamente invadir sua máquina e instalar algum tipo de interceptador para que possa monitorar o que você tenha feito no computador. Ok, então vamos lá enumerar alguns crimes pela internet e aí eu vou pedindo para você me explicar. Tá? Por exemplo, ameaça, eu olhei aqui, que está no artigo 147 do Código Penal. Ameaçar uma pessoa via e-mail ou posts, por exemplo, afirmando que ela será vítima de algum mal. Isso é crime. Isso é crime. Já está tipificado aqui, exatamente. Inclusive. Né? Olha, um dos grandes problemas que nós enfrentamos com relação a isso é a falta de ferramenta jurídica para nós utilizarmos na tipificação desses crimes. Um exemplo simples disso. Fazer um vírus de computador não é crime. Enviar um vírus de computador também não é crime. Agora, se esse computador se instalar na sua máquina e ele provocar um dano, aí eu tenho um crime de dano. Se ele interceptar suas comunicações, crime de interceptação telemática. Mas nós não temos uma lei específica para os crimes só da internet. Agora, os outros crimes utilizamos as leis correlatas. Então, um homicídio, por exemplo, como é que eu cometo homicídio através do computador? Invado um site de um hospital, altero as dosagens de remédio e eu estou cometendo um homicídio. Isso, é claro, já aconteceu. Isso pode acontecer mesmo. E eu cometi um homicídio utilizando o computador. Então, tudo isso tem a tipificação das leis correlatas. Como é que se cria um vírus?
Não vou te pedir para explicar como é que se cria Não, mas a vírus. maioria Senão a gente vai ter mais gente inventando vírus. Mas, olha, 95% dos pseudos hackers, essas pessoas que enviam esses vírus tentando fazer uma interceptação das suas comunicações, é receita de bolo. Você pega na internet, altera, já vem dizendo exatamente o que você tem que fazer, as pequenas alterações que você faz, o e-mail que você coloca para receber as informações, você compila aquele vírus e envia da mesma forma que você achar interessante. Nossa. Então, existe receita de bolo na internet, como tem receita de bolo para criar bomba caseira, para uma série de outras coisas. Eu falo que a internet tem tudo de bom e tudo de ruim. Você que escolhe o que você quer dela. Calúnia, difamação, injúria também são crimes. Crimes acontecem muito, principalmente nas redes sociais. Uma pessoa, por exemplo, que calunia outra, que ela manda um e-mail, ela pode criar uma conta com um nome diferente, fictício. Um nome fictício, e mandar para outra. Tem como investigar isso? Tem sim, porque quando ela envia esse e-mail, ela utilizou um computador com endereço de IP, a não ser que ela vá numa lan house. Mesmo assim, num processo investigativo, tem uma série de condições de você tentar identificar e rastrear e identificar o autor. Ok. Vamos então para um pequeno intervalo comercial para dar espaço aí para os nossos patrocinadores, que é o Laboratório Núcleo e é também o CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia. Daqui a pouco a gente fala sobre grampo de telefone e sobre pedofilia. Como é que a gente protege os nossos filhos dos pedófilos na internet? Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Estamos de volta conversando com o Valber Pinheiro, ele é perita em informática da Polícia Federal. A gente está falando sobre os crimes cometidos pela internet. E é claro que se você tem filhos, a gente se preocupa sempre com a questão da pedofilia, pornografia na internet. O que é crime com relação à pedofilia? Olha, nós tínhamos um grande na internet. Nós tínhamos um grande problema. Aliás, só temos 2 artigos, que é o 240 e o 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tipifica esses crimes. Mas em 2008, com a Lei 11.829 de 2008, houve uma modificação. As penas eram muito brandas, eram somente 2 artigos, pena de reclusão de 3 a 5 anos, 3 a 6 anos, e multa. Normalmente as pessoas faziam uma certa permuta dessas multas. Em 2008 houve uma modificação das leis e eu gostaria de deixar muito claro, isso é muito importante e didático, que o artigo 241, que é o artigo que tipifica quem divulga material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, ele foi acrescentado de 5 subartigos. E foi muito bom para nós, porque hoje, se você vende, se você troca, se você alicia pessoas utilizando uma sala de bate-papo, isso hoje está tipificado criminalmente. E acho que o mais didático disso tudo, se você tiver posse ou porte, ou seja, se você tiver material pornográfico no seu computador e ele foi apreendido
por qualquer outro tipo de crime foi encontrado lá, você vai ficar preso de 1 a 3 anos. Então, isso foi um avanço fantástico para nós. E assim, por exemplo, às vezes o menino, a pessoa que gosta de sexo virtual, aí ela recebe ou ela procura sites que tem relação com esse assunto, ou às vezes chega para o site, para o e-mail dela, fotos, algum e-mail, algum site também com o mesmo assunto. Aí se ela abre e se ela grava no computador dela, isso é crime? A partir disso, agora sim, porque você está tendo, você está armazenando no seu equipamento. Aí tem que ser de menores. Aí é pornografia infantil envolvendo criança ou adolescente. Só assim é crime. Em atos que fiquem claramente atos de sexo explícito. Porque às vezes as pessoas perguntam, eu tenho uma família, adoro fazer naturismo. Falta de naturismo não é pornografia infantil. Né? Ou seja, a família inteira nua, não tem uma conotação sexual. Não, pornografia é outra coisa, pornografia é pornografia. E como é que a gente protege Porque, olha, as crianças, eles ficam nos computadores o dia todo, se a gente deixar, se a gente não bobear, o menino está lá no Facebook, está não sei aonde, não sei aonde. Tem algum jeito que a gente possa bloquear a entrada desses sites ou o acesso desses meninos a um site pornográfico? Tem uma série de recomendações. A primeira, computador tem que ficar no local público da casa, no local aberto. Essa história de cada um ter um computador no quarto, porta fechada, é um perigo. Segundo, limitar o tempo de utilização. Ninguém precisa mais de 2 horas e meia para fazer o trabalho da escola, para conversar com os amigos, para atualizar a sua rede social. E o mais importante, enquanto acho que seu filho está sob a sua tutela, você pode muito bem colocar um software de monitoramento do computador do seu filho. Você não verifica a mochila dele? Quando ele vai dormir na casa de um amigo, você não verifica? Você não vai conhecer o pai, não vai conhecer a família onde ele vai dormir? Por que você não pode monitorar o computador do seu filho? E onde é que a gente compra isso? Existem softwares gratuitos. A própria Microsoft tem um aplicativo interno que você pode fazer um monitoramento. E existe uma série de softwares na internet que você pode, alguns gratuitos, outros pagos, e você pode, inclusive, monitorar sem que ele saiba. E como é que, por exemplo, esses pedófilos podem assediar essas crianças? Quais são as formas? A grande maioria nas redes sociais, uma boa parte deles se passando por adolescentes também, criando uma situação que a gente chama de engenharia social, né? Ou seja, criar um meio de levar confiança para outra pessoa e com uma série de artifícios e bons argumentos, ele acaba convencendo uma criança a se expor numa webcam. Eu já vi cenas de vídeos assim esdrúxulos que você fala, não, como que alguém conseguiu induzir uma pessoa a fazer isso? Isso não é um artifício, ou seja, se você usar de psicologia, as crianças são facilmente manipuláveis. Né? Essas meninas, tem muitas meninas adolescentes que estão fazendo fotos sensuais, ensaios fotográficos, sem roupa, com pouca roupa, e colocando no Facebook. Evidentemente, isso é um chamariz para esse tipo de pessoa, para os pedófilos. E aí, nesses casos? Dentre as recomendações que a gente coloca para as famílias, primeiro, na hora de você fazer um cadastro numa rede social, é importante que você evite colocar fotos, por exemplo, com seu filho com uniforme escolar, placa do carro. As pessoas se expõem muito nas redes sociais e elas não têm ideia da quantidade de sabores que ela pode ter em função disso. Então a gente recomenda evitar ao máximo expor a sua intimidade numa rede social. E hoje as grandes empresas americanas e as brasileiras agora, elas monitoram seus funcionários pelas redes sociais. Então, você pode ser demitido por um mau comportamento social, inclusive se expondo numa rede social. Estava lendo sobre isso. A gente tem privacidade na internet? Desde que você saiba utilizá-la da forma correta. Deixa eu te explicar. Uma amiga minha, que não mora aqui no Brasil, estava solteira e entrou nesses sites de relacionamento e estava conversando com uma outra pessoa. Eles não haviam se encontrado ainda, mas já estavam marcando um encontro. Aí, de repente, entra a Polícia Federal, interceptou essas conversas e fez um alerta para ela. Falou, Polícia Federal, essa pessoa é suspeita de pedofilia, está sendo investigada pela Polícia Federal. Ou seja, então, essa conversa dela não estava sendo privativa.
estava sendo monitorada. Isso é permitido? O monitoramento... Era dele, né? Era do, na verdade, era do suspeito. Se isso realmente aconteceu, e esse suspeito estava sendo monitorado com uma autorização judicial, você intercepta uma e-mail, você intercepta essas coisas utilizando os mesmos recursos de uma interceptação telefônica. Então vamos começar a falar do telefone e também ainda dessa questão da interceptação pela internet. Telefone. A pessoa conversa pelo telefone, hoje em dia isso pode... Tanto se tornou uma coisa muito comum no nosso país. Os grampos ilegais e os legais também, quando as pessoas são suspeitas de algum crime, certo? Exatamente. Qualquer pessoa, é fácil fazer um grampo, qualquer pessoa pode estar sendo grampeada? Isso é um assunto super controverso, porque as interceptações telefônicas que as polícias fazem, elas são todas com ordem judicial. Então, o que faz? O policial ali justifica para o Ministério Público e para o juiz por que ele precisa interceptar, e a partir daquele momento ele autoriza a operadora de telefone daquela pessoa a monitorar e a interceptar todas as comunicações dela. Isso é a parte legal. Com o advento dos smartphones, principalmente, o que está acontecendo? Nós tivemos uma demonstração um tempo atrás de uma empresa multinacional mostrando a vulnerabilidade dos smartphones nesse aspecto. Ou seja, você manda um e-mail, chama-se RexPy, você manda por mensagem, a partir daquele momento que a pessoa recebe, ele se instala no smartphone, ele pode interceptar as suas mensagens, a sua conversa, tanto a que você fala quanto a que você ouve, e o acesso aos seus contatos e praticamente tudo que você tem de arquivo no seu computador. Isso é factível. Como é que se faz isso? Essa demonstração foi apenas para mostrar a vulnerabilidade. Tá, mas existem... isso assim, qualquer pessoa que entende um pouco mais de computação, um pouco mais de informática, pode então fazer essa... Até mesmo leigo. Existem softwares que se você tiver acesso ao computador da outra pessoa ao telefone, da outra pessoa, e você conseguir um tempinho... Normalmente quem faz isso? Mulher querendo pegar traição, marido querendo pegar traição, ou monitorar filho sem que ele saiba. Então, existem programas que você pode instalar no smartphone, você tendo acesso a ele, você instala um programa, ele fica funcionando de forma invisível, e aí você tem praticamente um telefone clonado, né? E alguns desses softwares são mais perigosos ainda, porque se o seu telefone estiver ligado, ele vira uma escuta ambiental. Ou seja, se você estiver com ele em cima de uma mesa, mesmo que ele não esteja tendo uma conversação, ele consegue captar o som ambiente. É como se ele fosse um microfone. Ele é um microfone. Que loucura. E só o smartphone que é assim, ou os outros também têm uma vulnerabilidade? Principalmente os smartphones, porque você consegue instalar programa neles. Eles basicamente são computadores. Entendi. Olha, de uns tempos para cá, chove nas redes sociais, nos e-mails, fotos de pessoas maltratando animais. Isso é crime. Isso é crime. E como que a gente pode, de repente, levar a pessoa que está fazendo isso ao... O site, né, ou seja, o endereço onde se encontra esse vídeo, essa imagem, para a polícia. Ali mesmo tem denunciar? Ali mesmo a gente pode clicar, denunciar? Porque o problema é o seguinte, a maioria das empresas que permitem acesso ou postar material, eles têm uma certa política de regras sociais. Então, lá mesmo, se você encontrar um ilícito penal, você pode denunciar. Ou você pode copiar aquele link, ou você pode materializar aquele crime imprimindo a foto do que esteja acontecendo e vai numa delegacia de polícia e faz uma denúncia. O grande problema é que a maioria desses vídeos são postados em outros países. Aí a coisa se complica um pouco mais. Mas tem muitos daqui também. Agora parece que virou febre, isso é insuportável. Insuportável essas práticas cruéis que a gente acaba, sem querer, até vendo aquilo lá. Um horror. Então, mas essa coisa tem andamento? Você denuncia e morre por ali? Ou a coisa vai além? Não, tem andamento. Uma recomendação que a gente sempre faz é materialize o ilícito. Ou seja, melhor forma, imprimir. Né? Porque se você tem acesso a ele agora, daqui a 5 minutos ele pode estar